Direito Penal Premial, Delação Premiada. O palestrante dessa noite é embaixador de Cristo no Brasil, advogado criminalista, sendo bacharel em Direito pela Fundação Educacional do Nordeste Mineiro, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade del Museu Social Argentino, em Buenos Aires, especialista em combate à corrupção, crime organizado e antiterrorismo pela Universidade de Salamanca, na Espanha. É escritor jurídico com mais de 160 artigos publicados, sendo o segundo autor do gênero mais lido no Brasil, com mais de 6 milhões de acessos. Além disso, é coautor de 8 obras jurídicas, juntamente com doutrinadores famosos do ramo como Rogério Greco, César Roberto Bittencourt e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Dr. Jefferson Botelho é ainda autor do livro Tráfico e Uso Ilícito de Drogas e, é claro, do livro que está sendo publicado nesta ocasião, Elementos do Direito Penal, além de outras 2 obras pela editora De Plácido. Dr. Jefferson Botelho é professor de Direito Penal, Processual Penal, Teoria Geral do Estado, do Processo, Legislação Especial e Instituições de Direito Público e Privado, nas faculdades Unipac e Docton, campus Teófilo Otoni. Além disso, é professor também de Direito, no curso de pós-graduação de Direito Penal e Processual, nas faculdades Estácio de Sá e Fá de Vale. Leciona ainda em cursos preparatórios para concurso público e na Academia de Polícia Civil de Minas Gerais. Dedicou-se à carreira de segurança pública por mais de 25 anos, inicialmente como primeiro sargento da Polícia Militar e, posteriormente, no ano de 1996, como policial civil, chegando a ocupar diversos cargos de prestígio, como delegado regional de Governador Valadares, chefe do 2º Departamento de Polícia Civil, com sede em Contagem, e, finalmente, delegado-geral de Polícia Civil e superintendente de Investigações e Polícias Judiciárias de Minas Gerais. Senhores e senhoras, recebo com as honras dessa casa o Dr. Jefferson Botelho. Boa noite. Muito triste. Boa noite. Agora está muito bacana. Bom, na verdade, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uma palestra formal, mas talvez trazer algumas provocações acerca de um tema que está em voga. E, certa época, alguém perguntou: como é que você faz para participar de um evento tão importante, de um evento tão espetacular como este, para uma plateia qualificada? Eu acredito que existem 2 formas possíveis. A primeira é a capacidade técnica para discorrer sobre o tema. E a segunda possibilidade, eu acredito, é ser amigo dos promotores do evento. A minha situação específica é a segunda. Então eu gostaria de cumprimentar o Dr. Allan Kardec Francisco Souza, digníssimo presidente da 28ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, meu amigo particular. Gostaria de cumprimentar o Dr. Gustavo Alves de Castro Pires, que é o coordenador-geral do Instituto de Ensino Superior Integrado, da melhor faculdade do Nordeste Mineiro, Fundação Educacional Nordeste Mineiro, é Direito, é FENORD. Gostaria de cumprimentar os advogados, os professores, juízes, promotores de justiça, acadêmicos, os servidores administrativos desta casa e também da 28ª subseção, demais colegas. É com muito prazer que eu recebo essa incumbência de falar de um tema importante. Mas antes eu gostaria, Johan, de render 2 homenagens singelas e rápidas, antes mesmo de ingressar no tema que foi proposto. Primeiro é sobre a responsabilidade da OAB na construção deste país e no fortalecimento da República, da cidadania e das liberdades públicas. A OAB, que em 1843 aparece como Instituto dos Advogados, e se transforma na atual denominação
em 1930. Então, uma sociedade sozinha, sem a OAB, ela não se transforma. Então, há necessidade de uma participação decisiva da OAB nesse processo de transformação da sociedade brasileira. E tanto isso é importante que eu poderia, meu amigo César, citar vários casos de intervenção da OAB nesse país. E uma delas eu poderia rebuscar o Manifesto dos Mineiros, em 1943, onde 92 liberais, juristas, advogados, se insurgiram contra o Estado Novo e lutaram pela redemocratização deste país. Numa carta aberta, em Minas Gerais, eles se insurgiram e colocaram o seguinte: que a ilusória tranquilidade e a paz superficial que se obtém pelo banimento das atividades cívicas podem parecer propícias aos negócios e ao comércio, ao ganho e à própria prosperidade, mas nunca benéficas ao revigoramento e à dignidade dos povos. Esta era apenas uma das mensagens do Manifesto dos Mineiros, em 1943, que assinaram, dentre outros, este manifesto: Afonso Arino, Caio Mairo da Silva, Adalto Lúcio de Curvelo, um Teófilo Otonense, Aécio Ferreira da Cunha, e tantos outros, Milton Campos, e vários outros juristas que assinaram este manifesto, que foi, na época, idealizado por Pedro Lessa. Então, são nomes iluministas que se insurgiram contra o sistema da época, na busca da chamada liberdade e luta pela franquia pública. E uma outra homenagem de gratidão, porque a gratidão, eu quero acreditar que seja ainda a alma do coração, e quem não tem gratidão não tem coração. Eu gostaria de render as minhas homenagens a essa instituição, onde começou um grande namoro aqui, nos idos de 91, e se tornou num casamento sem direito a divórcio, casamento eterno. Esquecer a emenda de 77, que autorizou o divórcio do país. Então não existe divórcio com a FENORD, porque a FENORD está no meu sangue. Aqui foram os primeiros passos, aqui nesse auditório. Nós aprendemos conhecimento, saber jurídico, e graças a um Deus forte, um homem ungido, porque na minha primeira descrição consta como embaixador de Cristo aqui no Brasil, também devo muito a essa instituição que abriu as portas e realmente aquilo que nós conseguimos trilhar e alcançar o nosso desiderato. E para estar aqui hoje, realmente tem que ser uma pessoa protegida por Deus para estar falando com uma plateia essencialmente dinâmica e com sede de justiça, de saber jurídico. Pois bem, gostaria também, professor Gustavo, se o senhor me permitir, de render algumas homenagens a alguns professores meus que eu tive aqui, e gostaria de citar aqui o professor Valdemar Rodrigues, um grande professor em Teófilo Otoni, um grande homem, o professor Geraldo Barbosa, que me ensinou direito penal, que me ensinou o início da vida extrauterina, citando Sebastian Soller, um grande jurista argentino, o professor João Francisco, que também foi diretor dessa faculdade, o professor Périx Ganem, o professor Carlos Antônio, a professora Sônia, o professor Ranulfo, o professor Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça hoje em Belo Horizonte, o professor Francisco Williams, o professor Joaquim, o professor Valdemir Vieira Santos, a professora Marcelena Tureta Pimentel, o professor Nairton Magalhães, o professor Geraldo Pacífico, a professora Darcilene, o professor hoje desembargador do Egreste Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rubens Gabriel Soares, o professor Sócrates de Aguilar, o professor Valdemar de Arimateia, a todos esses pela dedicação, pela abnegação e pela admiração da ciência jurídica. E assim eu fico muito feliz por estar aqui hoje para tratar de um tema muito importante. Então vamos lá. Eu gostaria de
agradecer a presença da minha esposa, que está aqui, a Elizabeth, está prestigiando este evento. E, na verdade, é um bate-papo, tá? É um bate-papo para a gente descontrair um pouco. Eu não tenho, como eu disse, aquela finalidade de fazer uma grande palestra, uma mega palestra, não obstante aquele currículo que foi lido ali, e acaba ganhando uma grande responsabilidade. Falar para pessoas talentosas, para jovens, para pessoas experientes, falar para colegas de faculdade na época, a Grícia, a Genilda, o Edwin, que estão aqui presentes, que dividiram o mesmo espaço comigo, né, naquela época boa, não é? Que a gente se divertia muito para falar de direito. Então é isso. Então, na verdade, é uma troca de ideias. Bom, falar desse tema hoje é muito importante. Direito premial, não é? Direito premial, delação premiada. Vamos falar sobre ondas renovatórias desse movimento histórico de revolução que transformou o sistema probatório do Brasil. Então nós vivemos um momento histórico, mas um momento histórico, um momento de transformação no direito probatório, do direito de uma prova que a gente vai ver, uma prova legal, que foi transformada principalmente há 2 anos atrás. Muito embora já exista há mais de 30 anos no Brasil, e só agora ganha essa repercussão social e ganha também a esperança da sociedade brasileira. Pois bem, eu trouxe aqui um breve sumário. Gostaria de falar um pouco sobre a delação premiada no direito comparado, para ver qual foi a inspiração do nosso direito, falar um pouco sobre o conceito e a origem da delação premiada, o concurso de pessoas, meios de provas, provas nominadas, provas inominadas, o caso do direito premial do direito brasileiro, os aspectos gerais da colaboração premiada, atores da colaboração premiada, requisitos da colaboração premiada, as hipóteses de cabimento, prêmios possíveis ao colaborador, direitos do colaborador, renúncia de ações e recursos, a delação na criminalidade tradicional e na chamada criminalidade de escritório, um pouco sobre questões temáticas da relação premiada e algumas propostas de mudanças da delação premiada. Eu prometo não cansá-los, tá? Prometo não cansá-los. Ok, então vamos lá. A Era do Direito, a Luta pelo Direito. É um livro que todo mundo conhece, não é? Que Rodolfo von Ehring já dizia sobre o direito premial. Ele dizia que um dia os juristas vão ocupar-se do direito premial. Direito premial. Direito premial. Olha quando isso foi dito. E farão isso quando, pressionados pelas necessidades práticas, conseguirem introduzir a matéria premial dentro do direito. Isto é, fora da mera faculdade e do arbítrio, delimitando-o com regras precisas, nem tanto no interesse do aspirante ao prêmio, do delator, mas sobretudo no interesse supremo, no interesse superior da própria sociedade. Então, hoje, veja-se a delação premiada ou colaboração premiada como interesse público. Então, é uma prova de direito processual de interesse público, que sobrepuja o interesse individual. E mais, desde que não fira o devido processo legal. Isso é lógico. Isso é uma regra estatuída como direito fundamental, previsto lá no artigo 5º, inciso 54, no sentido de que ninguém será privado da sua liberdade, dos seus bens, sem o devido processo legal. Due process of law, uma formulação norte-americana. Então vamos lá. Poderia falar sobre o direito comparado, fazer uma abordagem na Argentina, no artigo 217 do Código Argentino, a experiência do direito colombiano, do direito chileno, do direito alemão, do direito português, mas em razão da escassez do tempo, eu vou falar um pouquinho sobre direito italiano,
sobre como é que o direito italiano percebe a percepção da delação premiada no direito italiano, no direito espanhol e no direito norte-americano. Pode ser assim? E aí, se faltar tempo, eu vou pedir o Gustavo para a gente fazer um domingo letivo, para a gente vir para aqui. E aí depois a faculdade vai pagar um churrasco para nós, a gente vai para um sítio, né? Vai lá num totozinho, né? Totozinho é um churrasquinho, tá bom? Então a faculdade vai ser no domingo se não der tempo. Bom, é só marcar. Como é que funciona primeiro no direito italiano? Uma figura emblemática no direito italiano é o Tommaso Busqueta. O Tommaso Busqueta, ele marcou a história política, a história da Itália. Por quê? É um cidadão que nasce de uma família humilde. O pai era vidraceiro, a mãe dona de casa, e ele teve uma experiência ainda prematura do casamento aos 16 anos. Ele começa a se envolver inicialmente na máfia italiana com cigarro, com tabaco, né? Ele é preso, e aí ele veio foragido para a América do Sul. Veio buscar refúgio na Argentina e aqui no Brasil. Ele é condenado a 14 anos de prisão pela participação na máfia. Há um recurso da defesa e essa pena cai para 5 anos. Ele cumpre uma pena na Itália, na região norte da Itália. Depois ele começa uma atividade lícita de ajudante de carpinteiro. Como ele percebe que essa atividade de ajudante de carpinteiro não é tão lucrativa como ser membro da máfia italiana, eis que ele continua o seu intento na máfia. Ele veio para o Brasil com mandado de prisão, é preso em Santa Catarina, extraditado para a Itália, cumpre essa pena lá, que eu disse para vocês. Depois ele retorna ao Brasil, se casa no Brasil com uma brasileira, com a Cristina Almeida Guimarães, tem filhos, e aí começa a se envolver no narcotráfico aqui no Brasil. E aí, com 3 anos, ele consegue aumentar, não é, de forma estrondosa o seu patrimônio. Num dado momento, 40 homens da Polícia Federal invadem a casa dele em São Paulo, ele é preso. E aí a Itália pede novamente a extradição. Ele pensou que não seria extraditado porque tinha relações com o Paraguai e havia casado com uma brasileira, inclusive com filhos. E aí o STF autoriza a extradição do Tommaso Busqueta, não é? Do Tommaso Busqueta. Desembarca em São Paulo um juiz italiano chamado Giovanni Falcone para tentar a delação premiada dele. E no retorno no avião, ele, desesperado, o Tommaso Busqueta, Domazino, tá? Ele tenta o autoextermínio com uma ingestão de uma pequena quantidade de estricnina, vai para o hospital e chega na Itália. Na Itália, a polícia consegue fazer um interrogatório inteligente, estratégico. Depois, numa outra oportunidade, vou dizer como é que foi esse interrogatório lá na Itália. Vou dizer para vocês como é que foi esse interrogatório dele na delação premiada. Mas ele acabou se aderindo a essa delação premiada e disse: olha, eu não sou um arrependido. Eu sou alguém que se envolveu com a máfia, que praticou erros. Eu quero me redimir com os meus filhos, com os jovens e com a sociedade italiana. E quero mostrar essa sujeira desse câncer que se chama máfia italiana. E ele acaba morrendo em Nova York de câncer. Ok? Câncer no sangue e nos ossos. Ok, aqui a autorização do STF, do Tommaso Busqueta, né? E aqui entra em cena um outro mafioso. Esse é nascido em Milão, no norte da Itália. É um engenheiro que envolve com a máfia. A polícia italiana consegue prendê-lo com uma grande quantidade de dinheiro.
E aí, ele disse o seguinte: olha, aqui todos nós somos mafiosos, todos nós roubamos. E abriu a caixa de ferramenta e delatou todo mundo o que aconteceu com o chamado maxi processo, né, da Operação Mãos Limpas, lá na Itália, que culminou com a prisão de quase 3.000 pessoas na época, né, políticos, empresários, não é? Empresários, enfim. Mas esse juiz, Giovanni Falcone, ele foi emboscado, retornando de Roma para Palermo, onde ele morava, onde ele trabalhava. Palermo fica no sul, lá da região de Sicília, na Itália. A ponte por onde ele passou foi dinamitada. E aí morreu todo mundo, morreu ele, morreu a esposa, morreram seguranças, morreram quem estava na ponte, morreu todo mundo. O mesmo fizeram com Paolo Borsellino, um outro juiz componente da Operação Mãos Limpas na Itália. Foi emboscado, foi colocado um dispositivo explosivo no carro dele. Ele teve um jantar com uma esposa em 92, exatamente às 16 horas e 58 minutos, num domingo. Ele foi almoçar na casa dele e o carro foi dinamitado. Morreu ele e vários seguranças. O Borsellino, né, que também é um símbolo da corrupção. Bom, agora um pouco sobre a Espanha. Como é que funciona a delação premiada na Espanha? Bom, a Espanha tem um sentido mais de ato terrorista. Essa aqui é a estação de Atocha. Se a foto não ficou muito boa é porque o fotógrafo aqui não é muito bom, não é? Passando lá em Atocha e estudando o crime organizado na Europa, nós fizemos questão de conhecer Atocha, né, que foi alvo de um ataque terrorista exatamente em março, dia 11 de março de 2004, quando 191 pessoas foram assassinadas lá naquele incidente do ETA, né, que é um grupo terrorista atribuído lá ao País Basco, né, que fica no norte da Itália e fica no sudoeste da França, não é? Então, assim, lá inicialmente a lei espanhola tratava tão somente para ato terrorismo, a delação premiada para o terrorista, tá? Separatista, fundamentalista, extremista ideológico. Era a conotação do crime organizado na Espanha. Então a Espanha tem esse código, essa lei orgânica 3, que era tão somente para o combate ao terrorismo. Depois nós tivemos uma grande reforma no Código Espanhol, em 95, que incluiu também o tráfico de drogas e outros crimes associados. Então esse artigo 376 diz que nos crimes previstos no artigo 386 e 372, os juízes ou tribunais, de forma fundamentada na sentença, eles poderão impor uma pena inferior, desde que o cidadão voluntariamente contribua, abandona voluntariamente as suas atividades criminosas e se apresente voluntariamente às autoridades, para oferecer a chamada delação premiada. Então lá nós tínhamos a espontaneidade e a voluntariedade. A espontaneidade é o cidadão ir sozinho, sem ser convidado, sem ser procurado. Ele se arrepende e sozinho ele toma a iniciativa de procurar as autoridades e dizer da sua participação no enredo criminoso, na organização criminosa, apontando os copartícipes, a função de cada um na organização criminosa, e em troca ele tem um prêmio. Só que teve uma reforma em 2003 que tirou a voluntariedade, ou melhor, que tirou a espontaneidade, só deixou a voluntariedade. A voluntariedade é quando você contribui na delação premiada sem coação. Você contribui livremente.
Então, são termos diferentes, espontaneidade e voluntariedade. Pois bem, então essa lei, ela suprimiu a espontaneidade, mas o Tribunal Superior da Espanha, o Tribunal Constitucional Espanhol, continua entendendo que ainda há necessidade do delator espontaneamente procurar as autoridades policiais, autoridades judiciais, para se oferecer em troca de um prêmio. Então, praticamente foi isso que aconteceu na Espanha. Aqui nós temos também o direito norte-americano, que eu vou mostrar para vocês agora, não é? Os Estados Unidos têm a delação premiada explícita, né, que é chamada pria bargain, e o implícito, né? O pria bargain é a chamada delação formal, né? Com a formalização do ato. E a implícita é quando não existe a formalidade do ato e um acordo informal das autoridades, acaba o delator contribuindo e a autoridade que dirige o processo, ele acaba sendo fiel àquele acordo e acaba concedendo o prêmio em razão da delação e em relação das provas que foram oferecidas. Ok. A delação vem do latim delatione, significa denunciar, significa revelar, não é? Então, aí a pessoa que revela, que denuncia, ele tem em troca uma vantagem, um prêmio. Bom, mas eu posso falar um pouco sobre Beccaria, também do direito italiano. Né? Ele dizia que alguns tribunais oferecem impunidade àquele cúmplice de delito grave que denuncie seus companheiros. Tal expediente tem seus inconvenientes e suas vantagens. Um dos inconvenientes é que a nação autoriza a traição. Então aqui essa situação de estimular a traição é uma grande crítica hoje da doutrina, dizendo que o direito está estimulando a traição, não é? Que é algo que a sociedade não aceita, não é? Ademais, o tribunal revela a sua própria incerteza, a fraqueza da lei, que implora ajuda de quem a ofende, né? De quem a ofende. Então há uma grande crítica hoje no sentido da delação premiada. Professor Jefferson, do Brasil, como é que trabalha a evolução da delação premiada? Nós começamos com o Código Filipino. Então, quando o Brasil se torna independente em 1822, Dom Pedro I, através de um decreto, do dia 23 de outubro de 1822, ele determina que, enquanto o Brasil não tiver ainda uma Constituição, as ordenações filipinas de 1603 iam continuar em vigor. E essas ordenações filipinas, no livro 5º, tratavam do processo e do direito penal, do processo penal e do direito penal. E exatamente, Grícia, no artigo 12, dizia que aquele cidadão que revelasse ao rei um delito ou uma ofensa iminente de lesa majestade, ele seria perdoado. Então isso já estava nas ordenações filipinas, que num dado momento vigorou no Brasil. Nós tivemos também a Inconfidência Mineira, quem não lembra, 1789, quem não lembra, Cláudio Luiz da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, não é? Alvarenga Peixoto, Padre Rolim, Joaquim José da Silva Xavier, e aquele que foi o marco, que foi o traidor, que foi o delator, que é o José Silvério dos Reis. Então José Silvério dos Reis, ao perceber que o quinto já não funcionava mais, ninguém estava dando conta mais de pagar tributos, os 20% do ouro. A corte portuguesa estava autorizando seus soldados a invasão criminosa na casa dos brasileiros aqui, para completar o quinto, não é? A chamada derrama. Joaquim Silvério quebrado, endividado. O que ele faz? Ele denuncia todo mundo, né? E a primeira cabeça a rolar foi o de Tiradentes, que foi deixado lá em Vila Rica, hoje Ouro Preto.
Aí o braço foi deixado lá na cidade lá do irmão de Teófilo Benedito Ottoni, chamado Cristiano Ottoni, né? E parte do corpo foi deixado lá em Conselheiro Lafayette, aquela região ali de Ouro Preto, Ouro Fino e por aí vai, não é? Nós temos também a escravidão no Brasil, não é? Vamos voltar lá na Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, né? Da princesa Isabel, a filha de Dom Pedro II, que assinou a Lei Áurea, não é? Abolindo a escravidão oficial do Brasil. Mas antes nós tivemos a Queiroz, né, do ventre livre. Enfim, na época o escravo foragido, o nome dele era colocado num cartaz no Procura-se, e quem indicasse alguma prova para recapturar o escravo, ganharia uma vantagem. Então tinha lá o nome do escravo foragido, que era para ser buscado e recapturado. Então essa foi a origem da delação premiada aqui no Brasil. Para se falar em delação premiada, eu tenho que falar de concurso de pessoas. Concurso de pessoas no direito penal é tratado no artigo 29, que diz mais ou menos assim: quem de qualquer modo concorre para a prática do crime, incide nas penas a este culminadas na medida de sua culpabilidade. Um crime pode ser praticado por uma única pessoa, exemplo, um crime de homicídio, não é? Que é chamado crime monossubjetivo, ou pode ser praticado por duas ou mais pessoas, eventualmente. E aí nós temos o chamado concurso de pessoas, eventualmente. Existem alguns delitos que uma só pessoa não consegue praticar. É chamado na doutrina de concurso necessário. Por exemplo, o crime de organização criminosa, onde nós temos que ter no mínimo 4 pessoas. O crime de associação criminosa, do artigo 288. Com a nova redação da lei 12.850, 3 ou mais pessoas, não é? Para praticar crimes. Então são crimes de concurso necessário, né? De auxílio mútuo, cada um auxiliando para o sucesso na empreitada criminosa. Então veja bem, o crime de a delação premiada, o instituto probatório, ele inicialmente é aplicado no delito onde ofereça o concurso de pessoas. Mais de uma pessoa pratique um delito. Porque se uma pessoa sozinha resolve contribuir com a justiça, ela está diante da chamada confissão. Ok? Então nós temos que ter o concurso eventual ou o concurso necessário. Ok? Que é o obrigatório. Ok, vamos caminhar. Bom, no Brasil existem 2 tipos de prova. As provas nominadas, que são aquelas que são previstas no artigo 155 até o 250 do Código de Processo Penal. São chamadas provas nominadas: interrogatório, prova testemunhal, o indício, a careação, reconhecimento de pessoas ou coisas. Lá no artigo 240, a busca e apreensão, que é o meio de prova. Eventualmente pode ser uma medida cautelar, mas a natureza jurídica dela é meio de prova. É meio de prova, tem que ter um inquérito instaurado, fundamentado, para que o juiz autorize você ingressar na residência de alguém durante o dia, não é? E tem as provas inominadas, é aquelas que estão fora desse rol, estão no ordenamento jurídico, mas que estão fora desse rol. Fale um aí, professor. A delação premiada, a colaboração, ação controlada, que foi criada pela Lei 9.034 de 95, que acabou sendo revogada pela Lei dos Crimes Organizados, não é? Aquela ação controlada é quando o Estado permite que o policial, na investigação, continue acompanhando o cidadão em conflito com uma lei, até que possa intervir no momento melhor sob formação de prova, né? Se o cidadão está carregando 2 buchas de maconha, ele passa. Se a polícia tem conhecimento, está na ação controlada, ele passa, deixa passar. Se ele está passando com 2 quilos, pode ser que deixe passar também, para esperar um momento melhor quando ele passar com 1 tonelada. Foi o que está acontecendo agora
recentemente com um deputado que foi com uma mala chipada na ação controlada. Aquilo ali é uma ação controlada, que nós já utilizávamos isso aqui nos idos de 2006, na segunda operação de repressão qualificada aqui em Teófilo Otoni, na chamada Operação Êxodos, depois da Operação Gênesis, aqui em Teófilo Otoni. Pois bem, existem outras provas inominadas, sim. Há o afastamento do sigilo telefônico, que o pessoal fala quebra de sigilo telefônico. Na verdade não é quebra, é afastamento de sigilo telefônico, não é? O sigilo bancário. Fale mais uma outra aí, professor. O agente infiltrado. Fale a última então, professor. O agente infiltrado em meio virtual. Isso está de brincadeira. Quer dizer que agora existe uma nova modalidade no direito brasileiro, que é o agente infiltrado no meio virtual para descobrir pedofilia, para descobrir estupro de vulnerável. Mas é isso mesmo. É a mais prova recente do Brasil. É a mais recente prova no Brasil. Durante 90 dias, o Estado autoriza, podendo prorrogar, desde que não ultrapasse 720 dias. Ok? Então vamos lá. Então nós já sabemos que delação premiada é uma prova inominada. Não está no rol do Código de Processo Penal, mas está numa lei esparsa. Está numa legislação esparsa. Está numa legislação especial. É o que nós vamos, daqui um pouquinho, né? Daqui um pouquinho, verificar. Vamos lá, vamos falar sobre a delação premiada. Bom, já que o Rodolfo von Ehring falou sobre direito premial, lá atrás, eu coloco para vocês aqui alguns prêmios no Brasil, né? Isso aqui é a criação JB, vocês não vão achar isso em livro, né? Não vão achar isso em livro. Não, talvez não, acho que a minha participação no livro de delação premiada como ministro, acho que eu escrevi alguma coisa. Se não, na segunda edição eu vou colocar os 5 regalos, que são os presentes, os pequenos presentes. Trouxe regalos para mim? São os 5 presentes. Vamos falar sobre 7 casos de delação premiada. Vamos falar sobre um caso de colaboração premiada. Vamos falar 2 casos de acordo de leniência. E vamos falar os 9 casos de termo de ajustamento de conduta, que é uma justiça negociada. É uma justiça do chamado direito premial. Então vamos falar sobre os regalos. Vamos falar sobre os regalos. Bom, o primeiro regalo chama arrependimento, chama desistência voluntária. Olha, companheiro, se você inicia a execução de um delito e voluntariamente desiste, você só responde pelos atos já praticados. Olha aqui uma ponte de ouro do Van Litz. Olha uma ponte de ouro, rapaz. Desista, rapaz. Você está doido? Desista do seu intento criminoso. Então é o primeiro regalo, é o primeiro prêmio. Ele só responde pelos atos já praticados. Ok. Próximo regalo. Arrependimento eficaz. O cidadão ele vai exaurir todos os atos de execução tendentes à execução e à consumação do delito. É a chamada tentativa perfeita. Mas aí, por circunstâncias alheias, ou melhor, por ato voluntário dele, ele desencadeia uma nova ação e impede a produção do resultado. Tá? E aí ele tem um regalo, um presente. O próximo é chamado arrependimento posterior, está no artigo 16, dizendo que naqueles delitos onde não há violência ou grave ameaça à pessoa, se o cidadão repara ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia, a pena dele é reduzida de 1 a 2 terços. O outro é a confissão, não é? Que é previsto no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, e funciona na segunda etapa do sistema trifásico de Nelson Gria. No artigo 61, depois no artigo 66, que é a chamada atenuante nominada, depois vai para o artigo 61 e o 62, que são as agravantes genéricas.
tá? Na segunda etapa do sistema trifásico da chamada dosimetria da pena, na dosagem da pena. Posso continuar? Introduzindo paulatinamente, sem causar traumas irreversíveis a nenhum de vocês? Ok, façamos isso. E um outro prêmio é a transação penal, nos delitos de menor potencial ofensivo. O artigo 98 da Constituição diz o seguinte, olha, o Estado tem que criar juizados cíveis e criminais. O primeiro, cível, nas causas de menor complexidade, e no segundo, os criminais, para julgar e processar, para processar e julgar os delitos de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena em abstrato, a pena máxima, não seja superior a 2 anos. Então você vai transacionar com o Estado, você passa ali no supermercado, compra uma cesta básica, que a gente resolve logo isso aqui, não vai gerar antecedentes, você tem mais 5 anos aí para pensar a sua conduta, não praticar nova conduta, não vai gerar reincidência, e isso aí está lá no artigo 76 da Lei 9.099, que é uma lei que foi criada pelo Nelson Jubim e por uma italiana chamada Ada Pellegrini, que nos deixou recentemente. Uma italiana nascida em Nápoles, que veio ao Brasil muito cedo ainda, com Henrique Túlio Lidman, que criou uma escola de processo em São Paulo. Bacana. Vamos lá. Ô professor Jefferson, o senhor agora vai falar os casos de delação premiada no Brasil? Sim. Eu vou falar sobre os 7. O primeiro foi há 31 anos atrás. Exatamente 31 anos atrás e em vigor. 31 anos atrás e em vigor ainda, nos crimes do sistema financeiro, da Lei 7492 de 86. Alguém já ouviu falar sobre evasão de divisa? Aquele que faz operação de câmbio não autorizada, a fim de fazer a evasão de divisa para outro país? Pois bem, esse delito está nessa lei, pouca gente sabe. É uma lei de competência da Justiça Federal, está no artigo 22. E se a pessoa, o concorrente, o coautor, se ele revela quem é que praticou a evasão de divisa, o juiz vai diminuir, está vendo aqui, olha, a autoridade vai diminuir a pena de 1 a 2 terços. E bom, toda delação premiada, a diminuição é de 1 a 2 terços no Brasil. Todos os casos, o quanto é de 1 a 2 terços. É a mesma diminuição da tentativa. É a mesma diminuição da tentativa. Ah, mas professor Jefferson, então desde 31 anos atrás, e por que só agora? Calma que a introdução é paulatina. Porque tem coisa que você não pode ir muito afoito, porque causa traumas irreversíveis. Tem que ser ido paulatinamente. E nós começamos a nossa fala, doutor Alain, agora. E prometo não deixar ninguém dormir nesse auditório. Ninguém cair nos braços do Morfeu, por favor. Ninguém vai cair, ok? E o segundo? O segundo agora é crime hediondo, né? Crime hediondo, tráfico de drogas. Vamos combater agora a ADA. Não é a Ada Pellegrini, não, é Amigo dos Amigos. É uma organização criminosa do Rio. Vamos combater agora o terceiro comando puro, o comando vermelho. Agora vamos para São Paulo. Vamos combater o PCC. Vamos combater as serpentes negras. Vamos combater a seita satânica. Agora vamos combater lá para o norte afora, o sindicato do crime, a família do norte, o primeiro comando da zona sul de Teoflotone. E por aí vai. A lei do crime hediondo. E é de 90. E tem delação premiada lá. E tem delação premiada de 90. Ok. Perceberam de 1 a 2 terços? Perceberam a diminuição do quanto? Vai percebendo. Segundo, a lei de proteção de testemunha também prevê a delação premiada para proteger o réu que possa contribuir com o Estado, não é? A lei da lavagem de dinheiro, do branqueamento de bens, a lei 9.613 de 98, ela traz um arranjo bacana, porque ela prevê não só a substituição, mas ela prevê aqui o cumprimento em regime aberto ou semiaberto, deixar de aplicar a pena, ela já faz uma expansão dos prêmios
dos regalos, não é? Ela faz uma expansão, não é? E a qualquer tempo substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, que é autorizado lá no artigo 43 do Código Penal, com a nova redação da Lei 9.714 de 98, que cria aquele leque de medidas restritivas de direito que estão previstas lá no artigo 43 do Código Penal, e a previsão no artigo 32, inciso 2º, também do Código Penal, não é? Bom, a lei dos crimes contra a ordem tributária e econômica, a lei 8.137 de 90, que também tem a redução de 1 a 2 terços. A lei sobre drogas agora previu, professor Jeff, sim, o traficante, o narcotraficante. Agora nós vamos acabar com o tráfico no Brasil. Agora nós vamos acabar com o tráfico no Brasil, porque nós vamos arrumar aí uns alcaguetes, né, uns alcaguetes, que é chamado de X9 pela polícia, né? Ou dedo duro, não é? Dedo duro. Agora vamos acabar com o tráfico no Brasil. Já não existe mais traficante no Brasil, porque a lei 11.343, uma lei de 2006, utilizando um sistema norte-americano de aumentar a pena, de recrudescer a pena para o traficante, que na verdade ele não é um traficante, ele é um genocida, porque o traficante não usa droga, ele sabe do mal que a droga causa para ele, para a sociedade, para a família, para a sociedade, para o Estado. Então é um genocida o traficante. Agora vamos acabar com o tráfico no Brasil, o tráfico de drogas. Não vai ter mais a cannabis sativa linel, que é a maconha. Ninguém vai fumar o delta 9 tetrahidrocannabinol, né? Ninguém vai usar mais a eritroxilon cocalanque, que é a cocaína, o crack, a merla, e por aí vai. Essa enxurrada de drogas que tem por aí. Professor, que hora que você vai falar sobre delação premiada? Já estou falando, não é? Já estou falando. Bom, o Código Penal brasileiro, ele prevê numa só hipótese a delação premiada. Numa só hipótese, no artigo 159. Parece que é o parágrafo 4º, não tenho certeza. Parece que é o parágrafo 4º. É, professor? É o 4º? Não sei. Não é? É o 4º, é sim. O HD não falhou. Né? Depois do 5.0, esse HD interno costuma falhar, né? Mas eu ando com fé, porque a fé não costuma falhar. Já dizia o grande poeta Gilberto Gil. Bacana, não é? Então vamos lá. Na extorsão mediante sequestro, né? Se o crime é cometido em concurso, tem que ser concurso eventual, tem que ser, não pode ser o necessário, porque a extorsão mediante sequestro, crime contra o patrimônio, pode ser praticado por uma única pessoa, muito embora seja difícil, porque alguém tem que cuidar do cativeiro, o outro tem que fazer as ligações, né, para a família, não é? Então dificilmente um só pratica, por isso que ele coloca em concurso, tá? Ok? Tranquilo? Tranquilo. Professor Jefferson, agora fale sobre a colaboração premiada. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Essa delação premiada, ela foi redesenhada através da lei dos crimes organizados, uma lei de 2013, a lei 12.850, do dia 2 de agosto de 2013, ela foi publicada no dia 5, numa edição especial, teve um prazo de vacatio legis de 45 dias, né? Aí você conta dia 5, dia 6, dia 7, vai chegar dia 18 de setembro. Como você conta um dia imediatamente após os 45 dias de vacatio legis, ela entrou em vigor exatamente no primeiro segundo do voltar do relógio do dia 19 de setembro de 2013, tá? Então essa lei é a chamada colaboração premiada. Ela é prevista no artigo, essa prova inominada é prevista agora no artigo 3º, inciso 1º, da lei do crime organizado. E mais, é a primeira vez na história do Brasil, na história
do direito brasileiro que nomeia-se e define o crime de organização criminosa. Pela primeira vez na sua história. Que antigamente nós tínhamos formação, nós tínhamos quadrilha ou bando, no artigo 288, que essa lei do crime organizado mudou o nome iuris, o nome jurídico, para quê? Para associação criminosa, e trabalhou um pouco as chamadas elementares do tipo. Tá? Então vamos falar um pouco sobre a delação premiada. Não é muita coisa, prometo não cansá-los. Bom, delação premiada é previsto no artigo 3º, é detalhado no artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º e artigo 7º. Porque o artigo 8º dela já fala sobre a chamada flagrante ação controlada do Estado. Tá? Tá certo, gente? Ou flagrante postergado. Bom, aqui nós temos o termo de ajustamento de conduta, né, que pode ter também, está dentro no âmbito do direito premial, né, que é previsto hoje no interesse da criança e do adolescente, foi previsto pela primeira vez no Brasil, no artigo 211, depois foi previsto no Estatuto do Consumidor, na Lei 8.078, também de 90, exatamente no artigo 113, que deu nova redação à Lei de Ação Civil Pública, a 7347, tá? E atualizou e fez um arranjo nesta lei, que prevê agora a proteção do meio ambiente. Olha, você praticou um dano ao meio ambiente. Vamos repensar, rapaz, vamos tentar reconstituir isso aí, não é? Vamos tentar reconstituir o meio ambiente. Isso é tão importante para as atuais e futuras gerações. Vamos olhar isso aí, é um direito constitucional. Vamos reconstituir isso aí, né? O estrago que você fez lá com Mariana, com Valadares, com Colatina, enfim, com essa região toda. O consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a infração de ordem econômica, a ordem urbanística, a honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e religiosos, ao patrimônio público e social, e aqui coloca uma forma genérica, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. O acordo de leniência. O acordo de leniência são duas criações, é o CAD que cria, né? O Conselho de Administração de Defesa Econômica, que criou praticamente esse programa de leniência, que é uma delação premiada para cobrar tributos do Estado, para cobrar tributos do Estado, das empresas que devem tributos. Então tem algo a ver com a ordem econômica, com a ordem tributária. Professor Jefferson, quantas delações premiadas nós tivemos até hoje na Operação Lava Jato? Exatamente 158. 158. E nós tivemos, me parece que um caso só de acordo de leniência. Acordo de leniência. Que é uma redução ali da ação, a possibilidade até de celebrar esse acordo com uma extinção da ação punitiva da administração pública e redução de 1 a 2 terços da penalidade aplicável. Então, quando se fala programa de leniência na televisão, no telejornalismo, quer se referir à ordem econômica e tributária. É prevista nesta lei aqui de 2011 e é prevista também na lei anticorrupção. Previsto nessas duas leis, tá? Nessas duas leis. E mais importante, a Lei 9.034, no artigo 6º, uma lei de 95, que acabou sendo revogada pela Lei 12.850, no artigo 6º, previu também essa ação premiada aqui, olha. Nos crimes praticados em organização criminosa, a pena será reduzida de 1 a 2 terços, sempre de 1 a 2 terços. Quando o colaborador espontâneo, quando a colaboração espontânea, olha o termo que ele utilizou, a espontaneidade, e não foi a voluntariedade. Eu não sei se ele não sabia o que estava dizendo. Eu não sei o que ele queria dizer. Eu penso que o legislador quis dizer voluntário, porque voluntário é vontade não viciada.
É vontade sem coação. Porque se a vontade for coagida, nós vamos ferir, inclusive, o Pacto Interamericano de Direitos Humanos. O Pacto de São José da Costa Rica, de 69, que foi ratificado pelo Brasil em 92, através do decreto 678 de 92. Lá no artigo 3º, item 5. Tá? Então aqui, essa lei ela foi revogada. Então não existe essa lei, porque ela foi revogada pela lei dos crimes organizados. E aqui eu vou falar um pouco sobre alguns aspectos gerais da colaboração premiada, que é previsto no artigo 3º, inciso 1º, da lei dos crimes organizados. Quem pode celebrar o acordo? Quem pode celebrar o acordo? O Ministério Público, o colaborador e o seu defensor. Ok? De um lado, o Ministério Público, o colaborador e o defensor. Sempre o defensor. Sempre não existe colaboração premiada sem defensor. Não existe. E do outro lado, quem pode celebrar? Delegado de polícia, colaborador e defensor. Só que o delegado de polícia, ele é interveniente. Ele não pode, de forma independente, de forma autônoma, celebrar a colaboração premiada. Agora está chamando de colaboração premiada e não mais de delação premiada, o termo, porque ele estava usurpando de uma função exclusiva do Ministério Público. Porque se o delegado de polícia fizer a colaboração sem a aquiescência do Ministério Público, o Ministério Público vai dizer o seguinte: olha, mas esse rapaz não ia nem denunciar, porque a atividade do delegado não é vinculante. Como é que está fazendo colaboração premiada sobre um suposto autor que sequer o Ministério Público vai denunciar? Eu não vou denunciar ele. Então o delegado de polícia, quando fizer a colaboração premiada, sempre com a aquiescência do Ministério Público, porque o Ministério Público é titular exclusivo da ação penal. Ok? Tranquilo? Lógico, né? E o juiz? O juiz não participa. O juiz só homologa. O juiz não participa. Ele fica equidistante. Ele só homologa. Ele vai homologar, mas não é uma homologação obrigatória. A gente vai perceber que a própria lei fala que ele vai analisar a regularidade, a legalidade e, sobretudo, a voluntariedade. Então são os atores da colaboração. Então aqui o juiz, ele vai homologar, ele vai analisar a regularidade. Foi regular a delação? Cumpriu formalmente aquilo que a lei determina, que o artigo 4º, o artigo 5º, o artigo 6º e o artigo 7º da lei 12.850 determina? Tem legalidade nisso aí? Foi voluntário? Ele foi coagido? O juiz pode até fazer uma audiência, né, reservada com o colaborador, juntamente com o defensor, para ver se ele foi coagido a delatar, a dizer aquilo que ele estava falando. Tá? Então essa coação, ela é importante, essa voluntariedade. No Brasil não existe a espontaneidade. E como existe na Espanha, não existe a espontaneidade. O colaborador pode ser estimulado pelo delegado ou pelo Ministério Público. Não precisa partir dele a iniciativa de fazer delação. Perceberam? De fazer delação. Então, no Brasil não existe a espontaneidade. O que existe é a voluntariedade. Ou seja, é a participação no acordo sem vício, com vontade, com elemento volitivo assegurado, tá? Bom, quais são as hipóteses de cabimento da colaboração premiada? Naquele acordo ele se compromete à efetividade de identificar os coautores e partícipes da organização criminosa. Olha, seu promotor, olha, seu delegado, quem é aqui, nessa rede criminosa é o doutor Alain. As reuniões é no escritório dele, mas está sempre lá o César, que é o contador, né? E aí, quem mais? E o Gustavo? Qual é a participação do Gustavo? A participação do Gustavo é mais acessória. Ele é meio medroso,
né? O negócio só aparece na hora de receber. Então vai ter que definir o papel de cada coautor no esquema, na rede criminosa. Ele tem que revelar a estrutura hierárquica. Se for, por exemplo, tráfico de drogas, quem é o gerente? Quem fica na contenção? Quem vai soltar o foguete quando a polícia comparecer? Quem vai soltar o papagaio quando a polícia comparecer? Quem vai soltar os fogos e não é mês de junho? Né? E está fogos aqui, fogos ali. Não é dia 12 de outubro, e fogos aqui, e fogos ali. E aí a conduta estranha. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização, a recuperação total ou parcial do produto ou proveito das infrações penais, a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Professor Jefferson, essas hipóteses de cabimento são cumulativas? Não. Dependendo da colaboração, se ele preencher apenas um item, ele já tem um prêmio. Se ele for decisivo para o desmantelamento da organização criminosa, ele pode até ser perdoado, ele pode não ter nenhuma ação contra ele, nenhuma ação penal contra ele, não é? A gente vai ver isso mais um pouquinho à frente, não é? Então aqui não há necessidade dos requisitos cumulativos, basta um. Agora, se for apenas um, o quantum do prêmio, quem vai definir são as autoridades que celebraram o contrato de colaboração premiada. Bom, nós temos aqui os prêmios antes e depois da sentença, que é importante frisar. Antes da sentença, perdão judicial sem sentença. O que a gente percebe é uma atividade exauriente do Estado, uma atividade probatória, para depois ele determinar o perdão judicial, né? Que de acordo com a súmula 18 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ela é declarativa de extinção da punibilidade do artigo 107 e não condenatória, né? Não surte nenhum efeito extrapenal. Redução da pena de 1 a 2 terços, sempre. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, né? Prestação pecuniária, serviço comunitário, perda de bens, interdição, suspensão de direitos, de cargos, de ofício, está lá no artigo 43 do Código Penal. Abstenção de oferecer denúncia se o colaborador não for o líder da organização criminosa. Então, se o cidadão não for o líder da organização criminosa, pode não oferecer a denúncia contra ele e não ter processo, nunca ter processo. Então, ele não pode ser o líder, e a lei tem mais um outro requisito: ser o primeiro a delatar. Ser o primeiro a delatar. Causa de suspensão do prazo de oferecimento da denúncia ou processo por 6 meses, prorrogáveis por igual período, pode suspender o processo também. Nós temos depois da sentença, redução da pena da metade depois da sentença. Ele é um réu que está preso há muito tempo, está lá na Nelson Hungria, né? E fala assim, agora eu quero delatar. Aí ele é tirado do presídio, não é? Você não vai ficar mais nesse regime aqui não, rapaz, regime fechado, na Nelson Hungria. Eu vou te mandar diretamente para o regime aberto, né? Regime aberto você vai recolher numa casa de albergado, ou outro local adequado, conforme define o artigo 33, a linha C do Código Penal, né? Que é casa albergado ou outro local adequado, que é local para acolher pessoas ou presos em regime aberto ou submetidos à limitação de final de semana, conforme lá o artigo 46 do Código Penal, não é? Ou você pode reduzir a pena. Agora você pode progredir o regime sem necessidade do critério objetivo. Quer dizer que não há necessidade de cumprir um sexto.
Não há necessidade de cumprir 2/5 se for crime hediondo, se for primário, 3/5 se for crime hediondo, se for reincidente. Quer dizer que não há necessidade de se cumprir um requisito objetivo? Não, porque é um grande prêmio, é um grande atrativo, a chamada delação premiada. Bom, qual é o critério de calibragem? Como é que o juiz vai definir qual é o prêmio que ele vai oferecer para o colaborador? Primeiro vai analisar a personalidade. A doutrina já está questionando. Juiz não é psicólogo, juiz não é psiquiatra para analisar personalidade de autor. Ele não vai analisar a personalidade. Normalmente coloca aquela forma lá genérica, personalidade agressiva, né? Um camarada pacífico. Mas ele não é um especialista para fazer um perfil da personalidade do autor de um delito. A respeito do fato, a natureza, a circunstância, a gravidade e a repercussão social do fato, e em relação à colaboração, a eficácia da colaboração. A eficácia da colaboração, o que é que ele contribuiu? Recuperou quanto de ativos que foram desviados, né? A Operação Lava Jato já recuperou 10 bilhões. 10 bilhões. Nós já temos 1.765 procedimentos instaurados na força-tarefa, 104 prisões temporárias, 97 prisões preventivas, 183 pedidos de colaboração internacional. Nós temos inúmeros mandados de busca e apreensão, de condução coercitiva, que está todo mundo questionando. Porque para conduzir coercitivamente, tem que ter uma recalcitrância antes do réu dizer que não vai comparecer. Então ele é chamado, conduzido coercitivamente. Então é até viável isso. Porque a condução coercitiva, sempre eu aprendi no direito, aqui nessa casa do saber, que para ser autorizada tem que ter uma recalcitrância. O cidadão tem que demonstrar desobediente, não coadjuvante, com o sistema de justiça, né? Com o sistema de justiça, não é? Bom, aqui são os direitos do colaborador. Usufruir das medidas de proteção previstas na lei específica, ter o seu nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados. Não sei se esse princípio está sendo preservado, se esse direito está sendo preservado. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores ou partícipes. Participar das audiências sem contato visual com outros acusados. E eu coloquei aqui no 5º, não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito. Eu também tenho dúvida para ver se esse requisito está sendo cumprido. Eu tenho minhas dúvidas, mas aqui não é ambiente para a gente discutir dúvidas, né? Basta ler a televisão daqui a pouco. Bom, tem alguns acordos que está prevendo lá renúncia de HC. Isso pode? Não pode. Você não pode, o réu não pode, porque é um direito irrenunciável. Você não pode renunciar ao direito de recurso. É um direito garantido, né? Por normas internacionais de direitos humanos. A única renúncia que existe hoje é o direito ao silêncio. É o direito ao silêncio, que é um direito constitucional, que ainda assim o Estado, a doutrina tem contestado. Mas se ele quer colaborar, como é que ele vai invocar o direito de silêncio? Se ele quer colaborar. Então, se ele quer colaborar, ele vai abrir mão do direito ao silêncio. Não sei se é até incompatível. Ele fala assim: eu quero colaborar. O que você sabe? O direito me reserva no direito, né, de ficar em silêncio. Então você não é colaborador. Ok? Ok. O pessoal não precisa ir embora não, que eu estou terminando. Aí pede o ônibus para esperar, por favor. O ônibus lá de Catugi, de Malacacheta, de Ladainha. Tá? Tá aqui. Né? Você não pode, né, direito de recorrer da sentença a juiz ou a tribunal superior. É um direito fundamental.
É um direito fundamental que é previsto no Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 8º das garantias judiciais, doutor Alain. Não pode, tá? Não pode. Bom, agora a chamada criminalidade tradicional e a chamada criminalidade de escritório. Bom, nós estamos trabalhando com aquilo que nós chamamos de criminalidade de escritório. É fácil, não é? Mas e a chamada criminalidade tradicional? E o traficante que pega uma arma, que coloca uma touca, que pega uma arma. Será que ele vai denunciar? Isso aqui é uma arma de brinquedo, é um simulacro, uma arma de brinquedo, por favor. É brincadeirinha, pode pegar na minha pistola, pode pegar, tranquilo. É uma arma de brinquedo. Então nós temos aqui um assaltante, e ele vai agora fazer delação premiada para denunciar o partícipe. Será que o Estado daria todas aquelas condições dentro do sistema prisional para o alcaguete denunciar o seu comparsa no sistema prisional? Será que isso aconteceria? O Estado não vai dar proteção nem dentro e nem fora do presídio, porque o Estatuto da Ética do Crime prevê expressamente pena de morte sem direito a perdão. Sem direito a perdão. Ok? E em tempo de paz. Em tempo de paz. Vamos lá. Essa de escritório é muito fácil, não é? É delatar o executivo, delatar, né, o poderoso. É fácil, né? É fácil até de manter a integridade física dele. E do cidadão pertencente a uma organização criminosa por tráfico de drogas. Será que o Estado vai preservar? Será porque que a lei do crime hediondo até hoje não celebra contrato de colaboração premiada para desbaratar as grandes quadrilhas organizadas que vivem a seduzir os nossos jovens, implantando a chamada pena de morte silenciosa, traiçoeira neste país? Porque o Estado é fraco, o Estado não tem condições de oferecer segurança ao chamado alcaguete, tá? Então essa criminalidade, que é chamada criminalidade tradicional, ela não funciona na delação premiada, mas ela existe, mas não funciona. Ela não funciona. E tanto isso é verdade que está funcionando de 2 anos para cá. Exatamente no dia 17 de março de 2014, que foi a primeira das 42 etapas da chamada Operação Lava Jato. Ok? Estou terminando, né? Então veja bem, a colaboração premiada, ela é constitucional? Plenamente constitucional. Ela só deixa de ser constitucional se ela for obtida através de uma coação. Aí você vai violar um direito constitucional. Ela só deixa de ser constitucional quando o juiz utilizar uma prática odiosa de prender o cidadão para delatar. A prisão do cidadão é para atender à ordem pública, é para a defesa da ordem pública, é para a aplicação da lei penal, é para a situação da preservação da ordem econômica, e é quando for conveniente a instrução criminal. Está no artigo 311, 312 do Código de Processo Penal, e não se fala mais nisso. E a prisão temporária? Está na Lei 7.960 de 89, quando for imprescindível para a investigação criminal, e nada mais que isso. Então ela é inconstitucional quando se prende para delatar, quando se prende para coagir o cidadão a sair do presídio. Aí sim ela pode ser atingida com pena de morte da ilegalidade no Brasil, porque nós não podemos retroagir. Nós estamos num processo de proibição do retrocesso social, de proibição da proteção deficiente no Brasil. O Brasil tem que caminhar para frente.
caminhar para frente. Estou terminando. Aqui são alguns requisitos, né? A voluntariedade e eficácia, a presença do advogado sempre presente, né? O seu grau de sigilo, que só é estancado depois de recebida a denúncia, né? É uma ferramenta ou instrumento de prova, né? Utilizado nessa operação Lava Jato. Muitos criticam o princípio da proporcionalidade. Tem gente que apronta e vai para os Estados Unidos, né? Vai para os Estados Unidos tranquilo, com a sua esposa, com a sua jornalista, não é? E fica lá tranquilo, não é? Crítica à acomodação da polícia, que agora só quer celebrar contrato de colaboração premiada, mas ele tem a colaboração premiada, ela não subsiste sozinha, ela tem que ser fomentada com outros elementos de prova, ela não consegue caminhar sozinha, não é? Tem que ser um enredo de provas, né? É uma justiça negociada. Tem uma crítica do princípio do cerceamento de defesa do alvo da delação. Quer dizer, eu estou lá em casa, aí o Gustavo vai para uma audiência. Aí ele fala assim, o Jefferson Botelho é o chefe da organização. Pera aí, o cara delatou? Pô, e agora eu? Mas eu? Então, critica agora o cerceamento do alvo da delação. Tem essa crítica também no Brasil, que também é muito recente a nossa delação premiada, no sentido de aplicabilidade. Ela existe desde 86 no Brasil, 31 anos, não é? A delação premiada, ela nunca vai ser regra, ela deve ser exceção, não é? Mas é um contrato, existe então um contrato de delação premiada? Então vamos colocar dois delinquentes, vamos lá agora no delegado, no promotor. Vamos fazer o seguinte, olha, nós queremos fazer aqui, eu sou delator e ele também. Nós vamos ter que fazer uma licitação. Eu tenho mais provas. Será que nós vamos fazer uma licitação agora da 8666 de 93? Vamos fazer uma concorrência, um concurso para ver quem é o delator preferido, quem vai ser o delator? Ou cada um pode ser de per si? Não sei, a doutrina não responde ainda, né? O princípio do livre convencimento motivado do juiz, a abertura do direito ao silêncio constitucional, a legitimidade para a homologação é sempre do Poder Judiciário, a delação é um meio de prova, já diz prova inominada, não é? A delação premiada, ela é antiética e imoral, incentiva a traição, a lei é criada nos padrões da imoralidade, já dizia Zaffaroni, o Zaffa, né? Raul Eugênio Zaffaroni, não é? A lei incentiva que o réu alcance a impunidade com a delação, o juiz fica limitado à sua atividade jurisdicional com a delação premiada, porque no acordo ele tem que cumprir isso na sentença. O réu poderá estar mentindo na delação premiada, isso aí é para eficácia, nós temos que ter elementos de verossimilhança, para ver se o que ele está falando é verdadeiro, não é? A delação premiada valoriza por demais a confissão, coloca o réu, né, numa situação privilegiada, no centro do processo, enfim. E agora tem uma tentativa no Brasil, tem um projeto de lei, que foi atravessado por um deputado federal do Rio de Janeiro, que ele coloca aqui, no caso do inciso 1, delação premiada, do artigo 3º, somente será considerada para fim de homologação judicial a colaboração premiada se o acusado, já processado ou indiciado, investigado, estiver respondendo em liberdade ao processo ou investigação instaurados ao seu favor. Então estão querendo acabar agora com a delação premiada do réu ou do indiciado presos. É um projeto de lei do ano passado, né? E aqui são palavras nossas que eu já estou concluindo a nossa fala, não é? Que mude a história de seus vários ângulos, mas que coloque gravada de forma indelével a atuação de um juiz de direito destemido e extremamente legalista, de espírito comunitário, que um dia nasceu com honradez na República de Curitiba,
para matar não somente jararacas perigosas e nojentas, mas todo tipo de animais peçonhentos, que desonram a sociedade brasileira, superando esperanças por meio de ações sinistras, em função do cinismo doentio, do escárnio e da hipocrisia. Conclusão, para concluir, aqui não se defende, não se propugna a defesa da delação premiada ou não. Na verdade, a gente não pode ser contrário à noite. Eu não gosto da noite. Por que você não gosta da noite? Ah, porque a noite é só trevas. Ah, então fala mais uma novidade. A noite, não, às vezes não tem estrela. A encandecer nesse ambiente celestial, a iluminar os nossos caminhos, afastando do meio da estrada, do meio do caminho, as pedras, para que eu possa cumprir melhor o meu desiderato, a minha sanha amorosa, os meus olhos a brilhar, de paixão, de amor, amor voraz, pelo amor ardente. Eu já gosto da noite, porque a noite é interessante, o encandecer das estrelas, soltando os seus estilhaços, mostrando para a sociedade a luminosidade, a beleza da terra, da noite e do clima. Para finalizar o nosso trabalho, eu gostaria, professor, de apregoar aqui o espírito do padre Antônio Vieira, quando aqui esteve em 1665, doutora Nilza. Ele dizia que a união de pedras forma-se uma grande edificação. A união de tábuas, meu nobre colega que está aqui desde meio-dia, né, ensaiando aqui os treinamentos, a união de tábuas forma-se uma grande embarcação. A união de homens, doutora Grícia, forma-se um grande exército. Pelo contrário, se não houver união, essas pedras não passam de ruínas. As tábuas é um naufrágio. Os homens, despojo. Até o homem unido com homem é homem. Se não houver esse espírito de união, não passa de mero cadáver. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Alain. Eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa. Você realmente, eu tenho a grande honra de dizer que você é meu amigo. Além de ser colega de trabalho, na 28ª subseção, você é um grande amigo, tá? Gosto muito de você, da tua família, o Gustavo também, de vocês todos. Gostaria de agradecer de coração. Eu disse para vocês que não seria uma palestra, eu não tenho intuito de fazer palestra, eu não sou palestrante, né? Eu gosto de passar alguma coisa, alguma experiência e provocar a todos uma discussão, né? Nós poderíamos abrir para perguntas, existem outros pontos que são contraditórios nesse tema tão importante, que é a delação premiada, um instrumento tão importante, se usado com a preservação do Estado de Direito, da democracia, da cidadania participativa e, sobretudo, do respeito à condição da pessoa, aos direitos fundamentais da pessoa. Então, eu gostaria de agradecer, sincera e honestamente, pela recepção de todos os senhores, os colegas aqui da Ordem, a direção da instituição, da FENORD. Estou sempre à disposição de vocês por onde passar. Obrigado a todos e um bom retorno.